O vídeo de hoje é 2 em 1, tá? Vou dar 2 vídeos em um só praticamente. Vou ensinar a fazer esse sabão líquido de hortelã para lavar roupas, bem potente, e também vou ensinar a baixar o pH quando o sabão está muito forte. Ao longo do vídeo vocês irão entender. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, se inscreva, ative o sininho para não perder nada. Vamos para a receita. Para essa receita, gente, o que eu vou fazer? Estou colocando aqui 1 litro de água. Essa água aí já está praticamente quente, tá? Só para não gastar muito gás, já estou colocando a água já meio quente para ferver. Vou fazer um chá de hortelã com esse 1 litro de água. Esse hortelã é desidratado que eu estou utilizando. Paguei 4,18 em 100 gramas. Mas se você quiser utilizar o hortelã fresco, também pode, que vai ficar um cheiro até mais forte. Mas como aqui eu não encontrei hortelã fresco, vou utilizar esse desidratado, porque aqui onde eu moro, só Jesus na causa para encontrar as coisas. Vou deixar fervendo por alguns minutos até ficar aquele chá bem forte de hortelã e subir aquele cheirinho bom. Eu utilizei 4 colheres cheias de sobremesa desse hortelã desidratado. Vou dar uma misturada aqui e vou levar para ferver. Agora, no recipiente, vou colocar 175 gramas de soda cáustica, tá? Em escamas. Se você quer saber medidas, tudo certinho para utilizar de soda para cada litro de óleo, sempre aqui embaixo na descrição do meu vídeo tem uma tabelinha mostrando para vocês porcentagem das sodas mais famosas, tem a quantidade de soda para cada litro, para soda líquida, então não fique na dúvida, é só olhar aqui embaixo. Vou colocar 200 ml de água em temperatura ambiente nessa soda e vou misturar. Gente, hoje eu estou fazendo a receita totalmente diferente do costume aqui, tá? Para a gente diferenciar um pouco e vocês aprenderem outras formas de fazer sabão, beleza? Desse jeito que eu vou fazer hoje, eu não preciso fazer a primeira mistura da soda e depois adicionar no óleo e no álcool. Já vamos misturar tudo de uma vez e vocês vão ver que vai dar certo, beleza? Coloquei a soda aqui, vou começar a misturar até que ela derreta por completo, até que se dissolva. Vou ficar misturando aí por um minutinho. Quando ela dissolver e ficar transparente, que nem água novamente, a gente volta para adicionar o restante dos ingredientes. Já transpareceu, agora eu vou colocar 500 ml de óleo. O óleo que eu estou utilizando é novo. Quem me acompanha sabe que, como eu faço muito sabão, é difícil encontrar óleo usado, porque tudo que é óleo usado já foi. Não tenho mais, porque eu sempre faço sabão. Então eu faço com óleo usado, porque eu acho que até o cheiro fica melhor do sabão. Coloquei 500 ml de óleo, não vou misturar, não vou fazer nada, tá? Vou colocar agora a mesma medida de álcool e já vamos misturar. Então, utilizei 175 gramas de soda diluída em 200 ml de água, 500 ml de óleo e 500 ml de álcool 70% ou acima dessa porcentagem. Depois que você jogar o álcool, aí sim você já parte para misturar. E você vai ficar misturando até que dê a reação. Hoje nós vamos fazer o ponto de vela, tá? Primeira vez aqui no canal que vamos fazer o ponto de vela. Por isso eu já coloquei a água lá para ferver já para fazer nosso chá de hortelã para ficar já com cheirinho, mas já para adiantar aqui o nosso trabalho. Porque o ponto de vela você não pode dar mole, porque se ele endurecer já não é ponto de vela, já vai virar ponto de traço, tá? Então para a receita ser rápida, vamos fazer o ponto de vela. Para quem tem curiosidade, hoje você vai aprender. Ó, tô misturando, tá começando a dar reação. Vou dar uma acelerada no vídeo para não ficar chato para vocês. Quando chegar no ponto de vela, eu mostro. Dei uma acelerada boa no vídeo, vocês podem ver a reação que está dando. Ele escureceu, clareou novamente e ele vai começar a criar uma nata por cima, tá? Como se fosse uma película. Esse é o ponto de vela. Desse jeito aqui, ó. Vou parar de misturar. Vocês podem ver que tem uma película bem fina por cima dele. E quando você levanta a espátula, ela fica pendurada na espátula. Daí você não mexe mais. Parou. Vamos correndo lá, pegar nossa água fervendo, que é o chá que a gente está fazendo de hortelã. Se você quiser fazer normal, com outra essência, só água mesmo, beleza? Esqueci de mencionar que eu coloquei depois. Nessa água de chá que eu fiz de hortelã, eu adicionei
5 colheres de sopa de açúcar, tá? Para deixar ele mais glicerinado. Se você quiser usar o açúcar cristal, também pode, tá? Adicionei a panela toda aqui com a peneira, lógico, como a gente vai usar para lavar roupa, a gente não quer pedaços de hortelã, né, desidratado na nossa roupa. Então eu coloquei a peneira, ainda dei uma espremida com ela, com a colher, e vamos voltar a misturar. Se atentem bastante o jeito que eu vou fazer agora, porque o ponto de vela, gente, para quem é iniciante é um problema um pouco sério. Quem não tem aquele pensamento rápido para sabão. Então, eu vou ensinar vocês um jeito meu que eu faço quando eu quero fazer o ponto de vela para não errar de jeito nenhum. Vocês podem ver que eu coloquei água fervendo, a nata que estava por cima do sabão já dissolveu completamente. O que eu vou fazer? Vou tacar água fria? Lógico que não, né, gente? E nem vou tacar água em temperatura ambiente. O que eu faço quando eu estou fazendo um ponto de vela para não errar, para não talhar, para não acontecer nada? Eu vou diminuindo a temperatura aos poucos. Ao mesmo tempo que eu coloquei para ferver a água com chá, eu já coloquei na minha chaleira elétrica mais um pouco de água só para misturar na água em temperatura ambiente para amornar ela. Em temperatura de mamadeira de neném, aquela que você coloca o dedo e tá quente, mas você não se queima, tá? Nessa temperatura. Porque eu vou baixar a temperatura dessa mistura primeiro para depois colocar a água em temperatura ambiente. Prefiro fazer assim, porque desse jeito você não corre o risco de talhar sua receita por choque térmico, tá? Então, se você é a primeira vez que está fazendo um ponto de vela ou não tem experiência com ponto de vela, faça desse jeito que eu vou fazer. Se você já tem experiência, se garante, então faça da sua forma. Coloque a água em temperatura ambiente do jeito que você quiser, beleza? Já misturei, agora vamos começar a adicionar a água. Aqui eu tenho 500 ml de água, tá? Da forma que eu mostrei para vocês. Eu coloquei a água da torneira e coloquei um pouco de água fervendo para dar uma mornada. E assim eu vou adicionando aos poucos, baixando a temperatura do meu sabão até que chegue em uma temperatura que não tenha mais o risco de talhar por conta de choque térmico. Eu tenho bastante cuidado para passar isso para vocês, porque muita gente está errando nessa parte aí. Quando está super quente e coloca água em temperatura ambiente, às vezes está frio, a água desce da torneira fria, dá aquele choque térmico e acaba talhando. Acabei de adicionar os 500 ml, já desceu um pouco a temperatura. Agora sim nós vamos colocar água em temperatura ambiente. Como sempre, eu pego aqui minha garrafa de 2 litros, né, PET, que eu sempre uso para usar de medida. A primeira garrafa, o que vocês vão fazer? Vocês vão adicionar do jeito que eu estou fazendo, aos poucos. Quando o sabão começar a engrossar, aí você pode colocar água à vontade, porque ele não vai mais ter risco de talhar nem nada. Mas no começo da diluição, da diminuição da temperatura, eu sempre tenho esse cuidado, beleza? Vou colocar aqui esses 2 litros de água em temperatura ambiente, vou misturar muito bem, vai dar uma engrossada e vamos começar colocando água até chegar à textura que nós queremos. Se você quiser mais grosso, coloca menos água. Se você quiser ele mais fino, coloque mais água. Sempre se atentando que depois das 24 horas ele engrossa ainda mais. Vamos acelerar o vídeo novamente, tá? Para não ficar chato para vocês, rapidinho enquanto eu coloco a água. Só tá indo água. Cada garrafa que você vê aí é 2 litros. No final, aqui na descrição, eu vou deixar certinho quanto de água em temperatura ambiente eu usei. Já estou utilizando a última garrafa, já engrossou. Agora vamos para a próxima parte. Aqui eu tenho 100 ml de água sanitária, tá, gente? Essa água sanitária é com cloro ativo. Mais para frente eu devo adicionar mais água sanitária porque eu quero ele bem potente para lavar roupa. Vou mostrar para vocês a dica para baixar o pH do seu sabão, tá? Gente, foi essa garrafa aqui de cloro que eu utilizei, tá? Que eu comprei. Esse é com cloro ativo, beleza? Bernardo, por que hoje você vai baixar o pH no sabão que está pronto? Agora que você acabou de fazer, que está altíssimo o pH dele.
porque uma das pautas foram essas lá no grupo do WhatsApp. Se você ainda não participa, vou deixar no primeiro comentário o link lá para você entrar, tá? Vou baixar esse pH na marra, como eu falo, porque ele tá muito forte, eu acabei de fazer, não deu nem 24 horas, né, gente? Então vamos baixar esse pH na marra. Aqui eu tenho minha fitinha de pH, vou mergulhar e vocês vão ver que ele vai estar no máximo. Para quem quer o sabão de hortelã, já vou avisando de antemão para parar aí mesmo. Você espera os 30 dias para usar para ter o cheirinho de hortelã. Porque o jeito que eu vou baixar esse pH, meu filho, o hortelã só vai ficar no sonho mesmo. Vocês podem ver que o pH está 14. O que eu vou fazer? O plano A é o quê? Colocar bicarbonato. Para você que quer esperar o tempo de cura dele, normalmente, que eu recomendo, você pode chegar até essa parte agora que eu vou mostrar, que é colocar o bicarbonato. O bicarbonato você pode colocar que não vai influenciar em nada no cheiro do seu sabão, beleza? Depois que eu vou baixar ele na marra, para ele baixar mesmo o pH, aí sim o cheiro de hortelã vai embora e só vai ficar o cheiro do sabão mesmo. Mas para mim, eu queria passar essa dica para vocês, para quem quer usar logo o sabão antes mesmo do tempo de cura. Aqui eu tenho 500 ml de água, vou colocar 4 colheres de sopa bem cheia de bicarbonato. Bernardo, para que serve o bicarbonato? Como está fazendo o sabão para lavar roupa, o bicarbonato, além de ser um potencializador para o seu sabão, ele também é um espessante para o sabão, ele vai engrossar o sabão ainda mais. Então, quanto mais bicarbonato você colocar, mais ele vai engrossar. Mas se atentem no porém. Se você colocar bicarbonato demais, ele pode desandar, ficar leitoso e ficar ralo, dar um efeito rebote no seu sabão. Tô dando mais uma acelerada no vídeo porque agora eu só vou colocar o bicarbonato no nosso sabão e misturar. Coloca aos poucos, vou misturando, vou medindo o pH para ver se está baixando alguma coisa. E estou colocando bicarbonato. Como eu já passei do tanto que eu gosto de colocar de bicarbonato, senão fico com medo de acontecer isso que eu falei com vocês dele ficar leitoso, eu parei. Tá, Bernardo, e agora? Se você quer baixar o pH, o que você vai fazer? Já colocou o bicarbonato, não baixou. Plano B é o vinagre. O vinagre, ele baixa mesmo o pH, gente, do sabão. Baixa na marra, mas baixa, tá? Para quem quer o cheirinho de hortelã, da receita, você para no bicarbonato e no máximo coloca um corante verde, tá? Só isso. Aqui, o vinagre eu estou fazendo só para mostrar para vocês que é possível baixar o pH do sabão antes mesmo do tempo de cura, no mesmo dia praticamente que eu fiz o sabão. Mas usa vinagre, gente. Vinagre usa bastante. Não vou falar para vocês que fica um cheiro insuportável de vinagre, não, gente. Fica um cheirinho de vinagre, mas eu acho que o cheiro do sabão se sobrepõe ainda mais ao cheiro do vinagre. Além do vinagre ser também bom para deixar as roupas macias. Então, para quem quer aquela roupa super macia, pode colocar vinagre à vontade no teu sabão, porque o vinagre ele não vai desandar a sua receita. No máximo que ele vai fazer é engrossar o sabão. Se engrossar é só colocar mais água. Vamos acelerar o vídeo, porque agora eu só tô colocando vinagre e medindo o pH, tá? Vocês sabem que eu não gosto de vídeo longo, de enrolação e já estamos em 13 minutos de vídeo. Então vamos adiantar a receita no que dá para adiantar. No primeiro dia, eu coloquei 1,5 garrafas de vinagre, acredite se quiser, tá? E deixei descansando para ver se ia baixar o pH. 24 horas depois, ele ficou assim, bem grosso, gente. O vinagre e o bicarbonato que eu coloquei, ele engrossou bastante, ficou essa cor perolada bonita, tá vendo? Eu vou colocar ainda o corante verde aí. Mas antes, vou passar para outra bacia. Olha que textura maravilhosa desse sabão, gente. Tá um mel maravilhoso. Se você quiser colocar mais água, pode, beleza? Para deixar ele mais fino e render mais. Como eu medi o pH do sabão e não baixou quase nada, vou colocar mais 1 garrafa de vinagre. Vou acelerar o vídeo novamente, tá? Coloquei aqui mais 1 garrafa de vinagre. Então, ao todo, foram 2,5 garrafas. Fui colocando e medindo o pH. O pH chegou a 11, tá? O ideal para lavar roupas potente é de 10 a 11 o pH. Então, tá bom nesse pH mesmo.
Ao longo do tempo ele vai baixando mais ainda o pH, então eu vou deixar assim mesmo. Estou colocando um pouquinho a mais de água sanitária, tá, gente? Só porque eu quero ele um pouco mais forte. Coloquei mais 100 ml. Esse 100 ml a mais eu não vou colocar na descrição porque é opcional, beleza? Coloca quem quiser. Como eu quero lavar um pano de prato que está aqui bem amarelado, bem sujo, eu optei em deixar ele bem alvejante para lavar o pano de prato. Coloquei o corante em pó verde, misturei muito bem e agora o meu sabão já está pronto. Não vou colocar mais água, porque para mim nessa textura já está bom. Mas para quem quer mais fino, só colocar mais água. Vamos fazer agora o teste do sabão no pano de prato. Mas antes, olha a textura que ele ficou. Super bonito, gente. Eu adoro fazer sabão. Vocês não têm noção. Olha como é que tá o meu pano de prato, gente. Vergonhoso. Mas eu deixei assim para mostrar para vocês que dá para limpar. Que o sabão caseiro é o melhor sabão que existe. Vocês estão vendo como é que ele tá. Esse pano de prato eu ganhei de uma inscrita. Gente, me deu até dó de deixar ele desse jeito para mostrar para vocês. Mas como ele tem parte branca e colorida, eu resolvi mostrar com esse sabão bem alvejante para vocês verem que limpa e também não desbota a cor do tecido que é colorido. Já tem água aqui, vou colocar meu sabão, vou dar uma misturada aqui, vou dar uma esfregada e deixar de molho por algum tempinho. Gente, só deixei por 30 minutos de molho, tá? Agora eu vou enxaguá-lo e deixar ele secar e volto para mostrar o resultado para vocês, beleza? E aqui está o resultado, gente. Olha a diferença. Branquinho. Todas aquelas manchas saíram. Super bom esse sabão, gente. Recomendo que vocês façam. O sabão caseiro não tem sabão melhor. Se você gostou do vídeo, não esqueça de comentar, que isso ajuda muito o canal a crescer. E também curta, compartilhe. Se você está chegando hoje, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Vou ficando por aqui. Um super beijo, espero muito que tenham gostado e até a próxima receita. Tchau, tchau!